A década de 1950, uma era lembrada por famílias bem comportadas, jukeboxes brilhantes e uma Hollywood regida por regras tão rígidas que uma palavra errada poderia arruinar uma carreira. Ainda assim, sob a superfície polida, cineastas ousados desafiaram, testando os limites do que poderia ser mostrado, dito ou até mesmo insinuado. Mas qual filme abalou mais os guardiões da moralidade? Fique comigo. Esses filmes ousados reescreveram o livro de regras. Número 15, The Moon is Blue, 1953. Quando The Moon is Blue estreou, foi aclamado como uma comédia romântica leve, mas por trás de suas risadas escondiam-se os primeiros tremores de rebelião. Dirigido por Otto Preminger, o filme seguia uma jovem navegando pelos perigos do romance moderno. Na superfície, inofensivo, mas o roteiro ousou usar palavras que o código de produção havia estritamente proibido: virgem, seduzir e amante. Imagine uma nação onde até mesmo a mais leve referência a relacionamentos adultos poderia causar indignação. A Legião Católica da Decência condenou o filme, classificando-o como censurável. Vários conselhos de censura estaduais simplesmente o proibiram. Pessoas de dentro de Hollywood sussurravam que a teimosa recusa de Preminger em cortar o diálogo ofensivo era suicídio profissional. No entanto, ele se manteve firme, desafiando os distribuidores a lançá-lo sem aprovação. E aqui está a reviravolta. O público adorou. O público lotou os cinemas, encantado com as conversas espirituosas e francas. Os críticos estavam divididos. Alguns aplaudiram sua honestidade, enquanto outros alertaram que era uma perigosa rachadura na represa da moralidade. O legado, essa rachadura, se tornou uma inundação. The Moon is Blue não apenas provocou risos, ajudou a desmantelar o outrora intocável código de produção, provando que o público podia lidar com mais do que os censores acreditavam. O que parecia uma comédia leve tornou-se uma batalha marcante na luta pela liberdade cinematográfica. Uma simples palavra, outrora proibida, havia iniciado uma revolução. Número 14, Baby Doll, 1956. Quando Baby Doll, de Elia Kazan, chegou às telas, o escândalo não era apenas esperado, era inevitável. Comercializado com o slogan: ela tem 19 anos, ela é casada, ela ainda é virgem. O filme ousou explorar desejo e poder de maneiras que deixaram os censores boquiabertos. Adaptado das peças de Tennessee Williams, contava a história de um marido frustrado, sua jovem esposa e o rival que a seduz. A Legião Católica da Decência imediatamente o classificou como imoral. Teatros do Sul se recusaram a exibi-lo. Políticos chamaram-no de uma desgraça para os valores americanos. Jornais publicaram editoriais inflamados, alertando que corromperia a juventude. E nos bastidores, executivos de estúdios entraram em pânico, temendo tanto boicotes quanto intervenção governamental. Mas aqui está o ponto crucial. Apesar de toda a indignação, Baby Doll recebeu 4 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Atriz para Carol Baker. Os críticos elogiaram suas atuações ousadas e a atmosfera gótica sulista assombrosa. Para muitos representou uma nova e ousada honestidade no cinema americano, onde os personagens podiam ser falhos, crus e dolorosamente reais. Ainda assim, a controvérsia permaneceu. Alguns cinemas cancelaram exibições após protestos públicos. Outros exibiram sob escolta policial. O próprio Kazan admitiu que esperava censura, mas nunca imaginou a ferocidade da reação. Com o tempo, o escândalo desapareceu, mas a influência do filme cresceu. O que antes chocou os censores tornou-se um marco ousado, abrindo caminho para o cinema mais liberado dos anos 60. Hoje, Baby Doll é lembrado menos pela fúria que causou e mais pela coragem que representou. Sua história, controversa em sua época, marcou o fim da inocência nas narrativas de Hollywood. Número 13. O Homem do Braço de Ouro, 1955. Quando Otto Preminger lançou O Homem do Braço de Ouro, os críticos ficaram boquiabertos. Não era um drama de estúdio glamouroso. Era cru, suado e implacavelmente sombrio. Estrelado por Frank Sinatra como um croupier, lutando contra o vício, o filme abordou um tema que Hollywood havia estritamente proibido: a própria existência de narcóticos. Imagine o choque. Na época, o código de produção proibia categoricamente qualquer representação de uso de drogas, mas Preminger, já conhecido como encrenqueiro por The Moon is Blue, recusou-se a seguir as regras. Os censores se recusaram a conceder aprovação. Os estúdios previram um desastre financeiro. No entanto, a United Artists lançou o filme sem o selo do código de produção.
Dedo do meio para o sistema. A reação do público, explosiva. Muitos cinemas se recusaram a exibi-lo, temendo multas ou boicotes. Grupos religiosos protestaram contra, acusando Preminger de glamorizar o vício. Mas o público compareceu, mesmo assim, cativado pela atuação crua e vulnerável de Sinatra. Os críticos aclamaram sua atuação como definidora de carreira. Pela primeira vez, Hollywood não se escondeu atrás de eufemismos. Mostrou a luta como ela era. Nos bastidores, o próprio Sinatra deu tudo de si no papel. Determinado a provar que não era apenas um cantor decadente, ele estudou viciados em clínicas, capturando a desesperação nervosa na tela. Sua aposta funcionou. Ele recebeu uma indicação ao prêmio da Academia, solidificando seu legado como ator. E as consequências? Os censores perderam terreno. Ao desafiar o código e ainda assim encontrar sucesso, o Homem do Braço de Ouro abriu uma porta pela qual outros cineastas logo passaram. O que antes era tabu tornou-se material de drama intenso. O filme provou que o público estava pronto para enfrentar os cantos mais sombrios da vida humana, e Hollywood nunca mais poderia fingir o contrário. Número 12, Sementes de Violência, 1955. Quando a MGM lançou Blackboard Jungle, ninguém estava preparado para o caos que desencadeou. Anunciado como um drama escolar realista, seguia um professor lutando para controlar uma sala de aula violenta no centro da cidade. Estrelado por Glenn Ford e um jovem Sidney Poitier, o filme arrancou a fachada educada da educação americana e mostrou um mundo de facas, gangues e sonhos despedaçados. Mas o que realmente incendiou a fúria não foi apenas a violência, foi a música. Pela primeira vez, um filme de Hollywood apresentou Rock and Roll, Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets trovejou sobre os créditos. Para os adultos, soava como a própria rebelião. Alguns sussurravam que causaria tumultos, e eles não estavam errados. Em exibições por todo o país, adolescentes saltavam de seus assentos, dançavam nos corredores, quebravam janelas e confrontavam a polícia. Na Inglaterra, as autoridades proibiram o filme após exibições provocarem violência em várias cidades. Críticos acusaram-no de glorificar a delinquência, enquanto defensores argumentaram que apenas refletia as falhas da sociedade. Nos bastidores, a MGM estava nervosa desde o início. Os chefes do estúdio debateram cortar a trilha sonora de rock completamente, temendo que isso prejudicasse a reputação do filme. Mas o diretor Richard Brooks insistiu que a música era essencial, e a história provou que ele estava certo. Sementes de Violência se tornou um marco, não apenas por sua história, mas por introduzir o rock and roll no cinema mainstream. Seu legado? Imenso. Deu a Sidney Poitier sua grande oportunidade, anunciou o rock como uma força cultural e forçou a América a confrontar de frente a rebelião juvenil. O que começou como um drama escolar acabou provocando uma das divisões geracionais mais ruidosas da história do cinema. Número 11, Chá e Simpatia, 1956. Na superfície, Chá e Simpatia parecia um melodrama educado da MGM. Dirigido por Vincente Minnelli, contava a história de um jovem sensível, intimidado por não se encaixar no molde masculino dos anos 50. No entanto, sob seu verniz polido, estavam temas que Hollywood não ousava nomear: conformidade social, preconceito e o custo esmagador de ser diferente. Os censores ficaram horrorizados. Mesmo a mais leve insinuação de questionar os papéis tradicionais de gênero era suficiente para causar pânico. O código de produção exigiu cortes severos, forçando Minnelli a suavizar as implicações da história. Mas mesmo diluída, o público entendeu o subtexto. Os sussurros eram inconfundíveis. E se o personagem fosse perseguido não apenas por ser sensível, mas por ser percebido como algo muito mais tabu na América conservadora? A controvérsia explodiu. Líderes religiosos condenaram o filme como propaganda perigosa. Alguns cinemas se recusaram a exibi-lo. Os críticos se dividiram entre elogios por sua sensibilidade e indignação por sua ousadia. E ainda assim, o público foi atraído pela tensão entre o que era mostrado e o que era implícito. Nos bastidores, o próprio elenco estava dividido. Deborah Kerr defendeu o filme ferozmente, insistindo que sua mensagem de compaixão era vital. A MGM, no entanto, jogou pelo seguro, minimizando a controvérsia em sua publicidade. E o que aconteceu depois? Tea and Sympathy abriu brechas no muro de silêncio em torno da identidade e conformidade. Embora não pudesse dizer tudo, Split
Disse o suficiente para ressoar com aqueles que viveram sua realidade. Seu legado é agridoce, um filme que ousou sussurrar o que outros temiam gritar. Em uma década de papéis rígidos, perguntou: qual é o custo de ser fiel a si mesmo? Número 10. Uma rua chamada Pecado, 1951. Desde o momento em que Uma Rua Chamada Pecado estreou, foi tanto um triunfo quanto um escândalo. Adaptado da peça explosiva de Tennessee Williams, dirigido por Elia Kazan e estrelado por Marlon Brando em seu papel de destaque, apresentou um nível de emoção crua que o público nunca tinha visto antes. Mas aqui está a reviravolta. O que tornou a peça uma sensação foi precisamente o que horrorizou os censores. O código de produção exigiu cortes pesados, cenas de brutalidade, insinuações e tormento psicológico foram suavizadas ou reescritas. A Legião Católica da Decência exigiu edições ainda mais severas. E a Warner Brothers relutantemente cedeu, aterrorizada com um boicote nacional. Mesmo censurado, o filme chocou. A atuação de Brando foi animalesca, elétrica, perigosa. A descida de Vivien Leigh à loucura foi devastadora. Os críticos chamaram-na de uma obra-prima e indecente. O público sussurrava sobre o que havia sido cortado, e rumores circulavam sobre cenas consideradas cruas demais para serem exibidas. Nos bastidores, a tensão era real. Kazan lutava para preservar o máximo possível do material ousado de Williams, enquanto os executivos do estúdio exigiam compromissos. O próprio Brando entrou em conflito com a imprensa, recusando-se a pedir desculpas por uma atuação que alguns chamaram de vulgar. O legado, imortal, Streetcar, ganhou 4 prêmios da Academia, consolidando o estrelato de Brando e mudando a atuação para sempre, mas também expôs os limites da censura. O público podia sentir o poder bruto do que havia sido removido. Ao tentar suavizar a história, os censores apenas fizeram suas sombras parecerem maiores. No final, um bonde chamado Desejo não foi apenas um filme, foi um terremoto cultural. Pediu aos espectadores que confrontassem o desejo, a violência e a fragilidade de maneiras que Hollywood há muito negava. Os censores lutaram para enterrar seu fogo, mas seu calor queimou mesmo assim. Número 9. O Selvagem, 1953. Quando O Selvagem chegou aos cinemas, a América nunca tinha visto nada igual. Marlon Brando, vestido de couro, montado em uma brilhante motocicleta Triumph, encarnava um novo arquétipo, o rebelde taciturno que não seguia as regras. Contra o que você está se rebelando? Lhe perguntam. Sua resposta irônica, o que você tem, causou calafrios na América Central. A história seguia uma gangue de motociclistas invadindo uma pequena cidade, espalhando medo, violência e caos. Pela primeira vez, Hollywood retratou a cultura jovem, não como impecável, mas perigosa e indomada, e isso aterrorizou os censores. Vários estados dos Estados Unidos baniram o filme completamente, alegando que inspiraria delinquência. Do outro lado do Atlântico, as autoridades britânicas foram ainda mais longe. Elas proibiram-no totalmente por mais de uma década, temendo que corrompesse seus jovens. Nos bastidores, a atuação de Brando causou sua própria controvérsia. Seu estilo naturalista chocou-se com as tradições mais antigas de Hollywood, perturbando críticos que o chamaram de vulgar e incoerente. O estúdio, Columbia Pictures, preparou-se para o fracasso. Em vez disso, o filme se tornou uma sensação entre o público que os censores temiam, os adolescentes. A reação foi rápida. Grupos de pais exigiram uma censura mais rigorosa. Legisladores criticaram a glorificação de bandidos por Hollywood, mas o gênio já estava fora da garrafa. A jaqueta de couro de Brando, o boné inclinado e o andar ameaçador tornaram-se ícones culturais. Seu legado, imenso, O Selvagem não apenas inspirou bandas, mas também acendeu o arquétipo do rebelde que moldaria tudo, de James Dean ao punk rock. O que começou como um aviso para os pais, tornou-se um grito de guerra para a juventude inquieta. Para os censores, foi um pesadelo. Para a cultura, foi uma revolução. Número 8. Peyton Place, 1957. Quando Peyton Place estreou, parecia um melodrama típico de uma pequena cidade, mas o público rapidamente percebeu que não se tratava de jantares educados ou desavenças familiares. Era sobre segredos, escândalos e as hipocrisias fervilhando sob a América das pequenas cidades, baseado em grandes
Romance controverso. O filme ousou abordar temas que a maioria dos roteiros de Hollywood evitava a todo custo. A história retratava casos ocultos, relacionamentos proibidos, até mesmo a sombra do abuso, tudo por trás da cortina de uma comunidade perfeita da Nova Inglaterra. Os censores lutaram com unhas e dentes, cortando e suavizando muito do material bruto do romance. Mas mesmo diluído, as implicações eram inconfundíveis. Alguns críticos condenaram-no como imoral. Grupos religiosos criticaram por ousar expor o lado obscuro da vida familiar americana. Ainda assim, o público acorreu para vê-lo. A controvérsia apenas impulsionou as vendas de ingressos, tornando-o um dos filmes de maior bilheteria da década. Nos bastidores, o elenco lutava com a tensão entre o polimento de Hollywood e os aspectos mais sombrios da história. Lana Turner, escalada como uma mãe atormentada, deu uma de suas performances mais aclamadas, mesmo fora das telas. Seus próprios escândalos pessoais tornaram os paralelos ainda mais marcantes. O legado, Peyton Place, recebeu 9 indicações ao Oscar e se tornou um fenômeno cultural. Inspirou uma série de TV de longa duração que ultrapassou ainda mais os limites. O que começou como um livro descartado como obsceno, tornou-se um pilar de Hollywood, forçando o público a admitir que, por trás das cercas brancas, sempre havia sombras. Número 7. Anatomia de um Crime, 1959. Quando Otto Preminger voltou com Anatomia de um Crime, ele não apenas ultrapassou limites, ele os obliterou. O drama de tribunal, estrelado por James Stewart, explorou o julgamento de um homem que alegou que o ataque à sua esposa o levou a matar. No papel, era um drama policial clássico. Na execução, foi chocante. Pela primeira vez, um filme de Hollywood usou abertamente palavras como estupro, contraceptivo e calcinhas. Não eram metáforas ou sugestões sussurradas. Foram declaradas claramente em um tribunal, diante do público. O código de produção lutou ferozmente, exigindo mudanças. Preminger recusou. Ele lançou como estava escrito, desafiando os censores a impedi-lo. Alguns cinemas se recusaram a exibi-lo. Líderes religiosos condenaram-no como obsceno, mas os críticos elogiaram sua ousadia e o público lotou os cinemas. James Stewart, conhecido por sua imagem saudável, surpreendeu os espectadores com sua atuação dura e direta. Nos bastidores, Preminger cortejou a controvérsia deliberadamente. Ele sabia que o tumulto atrairia multidões, e ele estava certo. O filme se tornou um sucesso de bilheteria e recebeu 7 indicações ao Oscar. Seu legado, monumental. Anatomia de um Crime não apenas testou os limites, redefiniu-os. Ao mostrar que o público podia lidar com discussões francas sobre realidades adultas, ajudou a desmantelar os códigos de censura que governavam Hollywood desde a década de 1930. O que antes era proibido tornou-se um marco de honestidade. As portas do tribunal tinham se aberto e nunca mais se fechariam completamente. Número 6. The Defiant Ones, 1958. Quando The Defiant Ones estreou, não era apenas um filme, era um barril de pólvora. Dirigido por Stanley Kramer, contava a história de 2 prisioneiros fugitivos, um branco, Tony Curtis, e um negro, Sidney Poitier, acorrentados enquanto fugiam por uma paisagem hostil. Em uma era de segregação, a visão de um homem branco e um homem negro acorrentados juntos era incendiária. Alguns cinemas no sul se recusaram a exibi-lo. Outros exigiram cortes. Censores em certas regiões argumentaram que era perigoso mostrar cooperação interracial quanto mais amizade, mas o público não conseguia desviar o olhar. Poitier entregou uma de suas atuações revolucionárias, comandando respeito e dignidade em uma Hollywood ainda relutante em dar papéis sérios a atores negros. Curtis também ultrapassou sua imagem de galã, provando seu poder dramático. Nos bastidores, as tensões eram altas. Ambos os atores lutavam com os temas do filme em uma época em que a violência racial estava explodindo por toda a América. Kramer enfrentou pressão dos executivos do estúdio para suavizar a mensagem. Ele recusou. O legado foi inegável. The Defiant Ones recebeu 9 indicações ao Oscar e ganhou 2, incluindo o melhor roteiro original. Abriu caminho para representações mais honestas de raça em Hollywood, mesmo provocando indignação em certas regiões. Mais do que um drama, era uma declaração. Ao unir 2 homens, Kramer forçou a América a enfrentar suas divisões. Os censores queriam silêncio.
O filme falou alto, e seus ecos ainda podem ser ouvidos hoje. Número 5. Sudden Fear, 1952. Quando Sudden Fear estreou, o público esperava mais um glamuroso veículo de Joan Crawford. O que eles receberam foi algo mais sombrio, um thriller psicológico cheio de reviravoltas sobre traição, obsessão e assassinato. Crawford interpretou uma dramaturga bem-sucedida que descobre que seu jovem marido está planejando matá-la. A tensão do filme era palpável, mas seu tom cru incomodou os censores. Por quê? Porque ousou retratar uma mulher não como vítima das circunstâncias, mas como uma sobrevivente calculista que vira o jogo. A personagem de Crawford não desmorona, ela reage. Em uma década que frequentemente retratava as mulheres como passivas, essa inversão foi chocante. Críticos sussurravam que o filme era violento demais e cruel demais, especialmente em sua perseguição climática pelas ruas escuras de São Francisco. Nos bastidores, Crawford lutou para manter a dureza do papel. Os executivos do estúdio pressionaram por um final mais suave, temendo que o público rejeitasse uma heroína que retribuía crueldade com crueldade. Crawford recusou, e o resultado foi uma das performances mais icônicas de sua carreira tardia, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar. O legado de Sudden Fear reside em sua subversão. Levou os adornos polidos de um melodrama de estúdio e os infundiu com arestas afiadas, insinuando os thrillers mais sombrios e complexos das décadas seguintes. Foi a prova de que as mulheres na tela poderiam ser mais do que vítimas. Elas poderiam ser as arquitetas de sua própria sobrevivência. Número 4. The Big Hit, 1953. Quando Fritz Lang lançou The Big Hit, ele detonou como dinamite. Na superfície, era um thriller policial. Um detetive solitário enfrenta um sindicato do crime após o assassinato de sua esposa. Mas além disso, era algo mais, um retrato implacável de corrupção, brutalidade e vingança que abalou os censores profundamente. A violência era chocante para a época. Em uma cena infame, o gangster de Lee Marvin joga uma panela de café fervente no rosto de Gloria Graham, um ato tão brutal que deixou o público em silêncio. Críticos acusaram Lang de ultrapassar os limites da decência. O código de produção se irritou, argumentando que o filme se deleitava na crueldade. Nos bastidores, Lang travou batalhas com os executivos da Columbia, que queriam um filme mais limpo e menos perturbador, mas Lang insistiu em mostrar as consequências do crime, sem suavizá-las. Sua insistência valeu a pena. Enquanto alguns cinemas hesitaram em exibi-lo, The Big Hit rapidamente construiu uma reputação como um dos filmes noir mais duros já feitos. Críticos aclamaram como uma obra-prima de ambiguidade moral, onde até os mocinhos são consumidos pela raiva. Seu legado é imenso, influenciou gerações de filmes de crime, desde a Nouvelle Vague francesa até Martin Scorsese. O que outrora horrorizou os censores tornou-se um marco no filme noir, uma história onde a violência marcou tanto o corpo quanto a alma. Número 3. Picnic, 1955. À primeira vista, Picnic parecia inofensivo, um drama romântico ambientado em uma pequena cidade do Kansas. Mas a peça de William Ing, levada às telas pelo diretor Joshua Logan, continha camadas de sensualidade e desejo que escandalizaram o público conservador. A história seguia um vagabundo, interpretado por William Holden, cuja chegada desestabiliza toda a cidade, especialmente suas mulheres. A famosa cena de Holden dançando sem camisa com Kim Novak, com os olhos dela cheios de desejo, tornou-se um dos momentos mais comentados da década. Para os censores, a implicação de paixão fora do casamento era inaceitável. Alguns conselhos exigiram que a cena fosse cortada, temendo que incentivasse pensamentos imorais. Nos bastidores, o próprio Holden estava nervoso com o papel. Aos 37 anos, ele se preocupava que era velho demais para interpretar um andarilho jovem. No entanto, sua vulnerabilidade robusta eletrizou o público. Novak, ainda se provando, tornou-se uma estrela da noite para o dia. A reação foi dividida. Líderes religiosos condenaram como indecente. Adolescentes e jovens mulheres o abraçaram como um sopro de ar fresco, uma história que reconhecia o desejo em vez de enterrá-lo. O legado de Picnic é inegável. Ganhou 2 prêmios da Academia e continua sendo uma referência cultural por sua ousada representação da repressão em cidades pequenas. O que os censores temiam tornou-se sua força, um lembrete de que por trás das ruas tranquilas e sorrisos educados dos nin,
A saudade sempre fervilhava. Número 2. Juventude Transviada, 1955. Poucos filmes abalaram os anos 50 como Juventude Transviada. A trágica atuação de James Dean como Jim Stark, o adolescente perdido em busca de identidade, tornou-se um símbolo para toda uma geração. Mas, aqui está a reviravolta. Não foi apenas a presença magnética de Dean que incomodou os censores. Foram os temas de delinquência juvenil, famílias desestruturadas e a sugestão de que a juventude americana estava fora de controle. Para um país que se orgulhava da prosperidade pós-guerra, isso era heresia. O filme foi fortemente escrutinado. Alguns cinemas se recusaram a exibi-lo, temendo tumultos semelhantes aos provocados por sementes de violência. Críticos o acusaram de glamorizar a rebeldia. Grupos religiosos alertaram que inspiraria comportamentos imitativos. E após a morte súbita de Dean em um acidente de carro apenas semanas antes da estreia, o filme assumiu uma aura estranha, quase profética. Nos bastidores, a tensão era palpável. Dean entrou em conflito com o diretor Nicholas Ray, buscando autenticidade em cada cena. Natalie Wood e Sal Mineo, ambos dando performances que definiram suas carreiras, revelaram mais tarde que a produção foi tão emocionalmente volátil fora das telas quanto parecia no filme. O legado, imortal, Juventude Transviada, definiu a rebeldia juvenil, moldando tudo, desde a moda até a música e o próprio cinema. O que os censores queriam suprimir tornou-se o verdadeiro pulsar de uma nova geração. Número 1, Quanto Mais Quente Melhor, 1959. E aqui estamos, o mais ousado de todos. Quanto Mais Quente Melhor, de Billy Wilder, foi anunciado como uma comédia maluca, mas por trás de suas risadas escondia uma ousadia revolucionária. Estrelado por Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon, contava a história de dois homens que se disfarçavam de mulheres para escapar de gangsters. A premissa por si só horrorizou os censores. Travestir-se era estritamente tabu. Ainda pior, o filme brincava alegremente com papéis de gênero, atração e ambiguidade. Quando o personagem de Jack Lemmon diz ao seu novo noivo que na verdade é um homem e o noivo responde, bem, ninguém é perfeito, o público ficou boquiaberto. Foi uma piada que explodiu como dinamite. O código de produção tentou impedir. Grupos religiosos condenaram. Alguns cinemas se recusaram a exibi-lo, mas Wilder insistiu, convencido de que o mundo estava pronto. O resultado? Um sucesso de bilheteria e 6 indicações ao Oscar. Críticos aclamaram como um dos filmes mais engraçados já feitos. Monroe, apesar de lutas pessoais, entregou uma de suas performances mais amadas. As travessuras de Curtis e Lemmon tornaram-se lendárias. O legado de Quanto Mais Quente Melhor é eterno. Não apenas desafiou a censura, riu na sua cara. Ao encobrir temas tabus com comédia, Wilder provou que o público poderia abraçar a mudança com alegria, não medo. O filme sinalizou o toque de finados do código de produção e o amanhecer de um Hollywood mais livre. De choques no tribunal a motins de motociclistas, de escândalos sussurrados a rebeliões abertas, esses filmes provaram que os anos 1950 foram tudo menos quietos. Cada um deles rachou a armadura da censura, ousando mostrar o que outros tentaram enterrar. Mas aqui está a pergunta: qual desses clássicos ousados te chocou mais? Curta, inscreva-se e comente sua resposta. Continuaremos a revelar as histórias que Hollywood tentou esconder.